A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, oh glória, chegamos mais um dia, mais uma live, onde o Senhor vai falar ao teu e ao meu coração, glórias a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson, no canal Momento Único Oficial com 2 Fs, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, 29 de maio, 3h57 da manhã, 3 para as 4 da manhã, glória a Deus, irmãos, é tão bom acordar cedo e ter uma palavra para nós meditarmos, glória a Deus. Meus irmãos, vamos meditar numa palavra que está em Isaías capítulo número 11, versículos de número 1, 2, 3, 4 e 5, para a honra e glória do Senhor Jesus. Que diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleite-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. Glória a Deus, aleluia, que palavra fortíssima. São todas as palavras fortes. A Bíblia inteira só tem palavra que é poder de Deus na terra, mas cada dia o Senhor, ele nos surpreende mais, glória a Deus. Meus irmãos, vamos entender esse texto que está escrito, cujo título é Rebento de Jessé. O rebento de Jessé fala do Senhor Jesus Cristo. Jessé é o pai de Davi, ou seja, a descendência, a linhagem, a genealogia de Jesus, glória a Deus. Isaías, ele está dizendo aqui que quando o povo ele estava sofrendo, por causa de desobediência, o povo estava passando por amargura, por coisas ruins, Isaías já profetizava a vinda do Messias. Só que nessa época, até aí ninguém sabia como era Jesus, quando que ele ia vir, mas existia uma promessa do Messias, e essa promessa do Messias foi colocado em Isaías, glória a Deus, e diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. As raízes de Jesus são os discípulos, são as pessoas que seguem Jesus, que são os renovos, as raízes, ou seja, Jesus ensinando a palavra, e dessa palavra vai frutificar muitas coisas. No entanto, nós estamos aqui, nós fomos parte das raízes do tronco de Jessé. Por quê? Porque a palavra ela foi pregada e foi passando as escrituras até que nós estamos aqui. Você e este humilde servo quem vos fala aqui. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, está aí o temor do Senhor. Porque Jesus, ele seria, nesse caso aqui de Isaías, ele seria tudo que o povo não é. Olha só, porque nessa época o povo estava desobediente, o povo era mau, o povo era muitas coisas, mas não era segundo a vontade de Deus, mas sim a lei que foi passada para Moisés. Eles estavam andando perante a lei, mas era uma promessa do Messias. Por quê? Porque o Messias, pela graça do Messias, ele ia mudar
tudo, ele ia mudar toda a configuração, o jeito de andar das pessoas, o jeito de falar das pessoas, o jeito de agir das pessoas, o jeito de pensar das pessoas. Por quê? Porque ele era o próprio Salvador. Ele ia ser crucificado para que nós possamos estar aqui hoje, nesse momento. Nossa, eu estou me arrepiando todo, meus irmãos. E nele estará o espírito de sabedoria e de inteligência, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isso é o temor do Senhor, porque diz em Provérbios que a sabedoria, a sabedoria é o temor do Senhor. O início da sabedoria é temer a Deus. E Jesus, ele veio fazer ao contrário do que a humanidade estava fazendo naquela época. Aquela humanidade, eles eram ruins, eles matavam, como acontece agora. Eles matavam, eles roubavam, eles faziam isso, faziam aquilo, mas Jesus, ele veio para pôr ordem, para dar vida ao cansado, oh glória. Ele veio para dar vida ao cansado, ele veio para dar liberdade aos cativos que estavam presos, ele veio apregoar a palavra dele, oh glória a Deus, a vontade de Deus, porque na época de Isaías, nós ainda estávamos sobre o pecado de Adão, mas com Jesus, esse pecado Jesus ia levar consigo na cruz do Calvário, para que nós possamos estar livres, porque nessa época buscávamos a Deus somente pelo sacerdote. Um exemplo, vamos supor, uma pessoa estava em pecado. O que essa pessoa fazia? Ia até o sacerdote ia sacrificar um animal puro, imaculado, porque para Deus, meus irmãos, tem que ser tudo a primeira coisa, o do bom, do melhor. Por quê? Porque o Senhor é que Ele nos criou, o Senhor é que Ele nos fez, o Senhor é que Ele nos julga, o Senhor é que manda em nossas vidas, e Ele tem na palma das mãos o poder de nos levar para a eternidade ou nos levar para o inferno, porque só Ele pode, porque é tudo dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus, meu Pai, glória a Deus, meu Pai. E nessa época esse povo estava passando por um momento muito ruim, e Deus lançou esse profeta Isaías para poder ministrar a palavra de Jesus, para poder anunciar a chegada do grande mestre, aquele mestre que ele terá o espírito de conhecimento, o temor do Senhor, o espírito de conselho, porque ele era manso, honesto, justo, reto, andava perante o Senhor, porque ele era Deus, o Filho unigênito de Deus, ele era Deus, oh glória, mas julgará com justiça aos pobres e repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Meus irmãos, isso já é uma passagem de Apocalipse, porque na terra, meus irmãos, Jesus, ele veio para cumprir um propósito. Esse propósito que Jesus veio foi para libertar os cativos, veio para ensinar, ele veio para apregoar a palavra de Deus, porque ele é a própria palavra. Lá em João diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, e a palavra estava com Deus, mas a palavra era Deus. Então tudo que Deus falava é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus Cristo que estava junto com Deus, junto com o Espírito Santo. Oh glória, porque, meus irmãos, Deus, ele fez o ser humano à imagem e semelhança dele. Deus, ele fez o ser humano à imagem e semelhança dele. E aqui, nesse versículo 4, está dizendo que no Apocalipse, quando chegar a hora, ele vai julgar o povo. Ele veio para cumprir, ele veio para servir. O que é servir, meus irmãos? Servir é falar da palavra. Todos que falam das palavras, ele é servo. Todo que cumpre a palavra, ele é servo. Todo aquele que tem o Espírito de Deus, ele é filho. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui para servir a palavra do Senhor aos que não conhecem a palavra. Você que está aí desse lado aí,
essa palavra ela está indo ao teu coração, porque o Senhor Jesus Cristo ele veio e a justiça será o cinto dos seus lombos, a fidelidade o cinto dos seus rins. E logo mais, muito mais para frente, Jesus ele vai descer com justiça. Meus irmãos, a justiça de Deus ela não tarda, ela não falha, ela chega no momento certo. Quando menos imagina, você olha assim e fala assim, nossa, o que está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, mas a justiça ela vai chegar. A justiça ela chega para todos. Não se preocupe que fulano, cicrano, não, a justiça ela vem para todos. E quando ela vem para decidir, mas vai te dar uma escolha. Vai te dar uma escolha, se quer continuar na presença de Deus ou se quer continuar na bagunça, no mundo mundano que existe por aí. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo ele está te chamando para um renovo. Está te chamando para um renovo de Jessé. Está te chamando para o renovo de Jessé. Glória a Deus. O Senhor Jesus ele está te chamando para uma vida melhor. O Senhor Jesus ele está te chamando para uma liberdade, onde você será livre do pecado, livre da iniquidade. Meus irmãos, volte para Jesus enquanto é tempo. Volte para Jesus enquanto é tempo, porque o Senhor Jesus Cristo ele está às portas. E a qualquer momento, no abrir e piscar de olhos, o Senhor Jesus Cristo ele vem nos buscar. Muitas pessoas estão brincando, muitas pessoas estão displicentes com a situação, mas é sério. A qualquer momento Jesus está aí. Está tudo se encaminhando para que isso aconteça. Então, pense bem no que foi falado nesta manhã. Pense bem no que foi falado nesta manhã, porque o fim ele está próximo, e muito mais próximo do que nós imaginamos. Amém? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, fiquem com mais uma palavra, Momento Único, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Oh, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, como é bom vir aqui de manhã e pregar a palavra, aleluia. Obrigado mais uma vez, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Então não se esqueça, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Glória a Deus, até amanhã, que amanhã tem mais. Obrigado, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida, para que ele possa te impulsionar e Jesus reinar na tua casa. Amém? Até mais.